Imagina você descobrir, 24 horas antes do seu casamento, que tudo que você acreditava ser amor era uma farsa. O corredor está lotado. Todos esperam lágrimas, gritos, drama, mas ela não vai se entregar à dor. Ela para, olha nos olhos dele. Um silêncio que paralisa a todos. O véu cai, e com ele, a máscara que escondia sua força. O que vem a seguir? Uma reação que ninguém esperava. Uma decisão que mudará a vida de todos presentes. Prepare-se para sentir cada batida do coração, cada suspiro de coragem, porque às vezes, o melhor final feliz é quando você se salva. Histórias como essa não são apenas para ouvir, são para sentir. Siga o Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e caminhe com a gente por histórias de superação, dor e esperança, porque cada caminho deixa uma marca. O ar estava pesado, saturado pelo aroma denso de jasmim e a promessa incerta de um futuro perfeito. Helena, envolta em um roupão de seda branca, estava sentada em frente ao espelho, observando a si mesma com uma frieza clínica que não combinava com o frenesi borbulhante da véspera de seu casamento. Seus olhos, que deveriam brilhar com a luz extasiada da noiva, carregavam uma sombra de silêncio e uma quietude perigosa. Faltavam poucas horas para o momento em que diria sim a Arthur, o homem que ela amava, ou, pelo menos, que ela acreditava amar até 24 horas antes. A Quinta do Vinhedo, com suas colinas ondulantes e a arquitetura toscana, era o cenário da perfeição que ela havia desenhado minuciosamente por 18 meses. Cada detalhe, desde o laço de seda nas cadeiras até a playlist de jazz suave, era uma manifestação do seu planejamento exaustivo e do seu profundo amor pela vida que ela construía ao lado de Arthur. A anomalia, o estilhaço de vidro que rompeu o espelho da realidade, ocorreu na noite anterior, durante o ensaio do jantar. Arthur, disperso e estranhamente inquieto, havia esquecido seu tablet de trabalho em uma das mesinhas de cabeceira do chalé de hóspedes. Helena o encontrou enquanto procurava por um carregador. Não havia intenção de vasculhar. Era apenas um reflexo, uma distração tardia após um dia exaustivo de coordenação final. Seus dedos roçaram a superfície fria do dispositivo. A tela, em modo de suspensão, acendeu com o mínimo toque, revelando a caixa de entrada de um aplicativo de mensagens criptografadas que Arthur só usava para conversas confidenciais de negócios. Um nome familiar, mas que nunca deveria estar ali, piscava no topo. Sofia, a nova estagiária do escritório de arquitetura. O pânico não a atingiu de imediato. Em vez disso, uma sensação de vertigem, como se a gravidade tivesse subitamente invertida. A mensagem mais recente não era texto, mas um áudio curto, com apenas 10 segundos de duração. Ela hesitou. Por um segundo infinito. A esperança infantil de que fosse um erro de endereço, ou um projeto secreto, competiu com a certeza fria que já se instalava em seu ventre. Helena colocou o fone de ouvido, aumentando o volume até o mínimo, temendo que o som invadisse o silêncio protetor da noite. A voz de Arthur, rouca e risonha, preencheu seu ouvido. Só mais um dia, meu amor. Amanhã a farsa termina, e então poderemos finalmente planejar nosso futuro sem paredes de vidro nos observando. A voz de Sofia, suave e sedosa, respondeu. Promete que não vai hesitar, Arthur. Promete que a mansão e a lua de mel na Sardenha serão rapidamente resolvidas? Um riso baixo de Arthur. É só um palco, Sofia. Um show para as famílias. Acredite. Eu já separei os papéis de divórcio. Você sabe que sempre foi você. Eu só precisava da estabilidade financeira que o nome da família dela me daria por um tempo. O conflito interno valeu a pena. O tempo parou. A dor não veio como uma onda, mas como um prego de gelo cravado diretamente em sua espinha. Não era apenas a traição física, era a traição da confiança. A orquestração minuciosa de uma vida inteira baseada na mentira. A humilhação que seria pública se ela não agisse primeiro. Arthur não a amava. Ele a usava. Helena tirou o fone de ouvido, seus movimentos lentos e deliberados. Ela rebobinou a mensagem e a salvou em seu próprio celular, tirando prints das conversas de texto que detalhavam os encontros, e mais dolorosamente, o planejamento cínico de como ele a descartaria discretamente após a lua de mel. Não havia mais margem para arrependimento ou perdão. A noiva perfeita havia morrido ali,
naquele quarto escuro, substituída por uma estratega com o coração congelado. A traição não a havia destruído, havia, paradoxalmente, a libertado. Ela passou o resto da noite acordada, não chorando, mas desenhando mentalmente a sua resposta. Ela não daria a Arthur o prazer de vê-la destruída. Ela não permitiria que a sua dor se transformasse em fofoca patética. Se ele havia montado um palco, ela subiria nele e reescreveria o final da peça. A manhã seguinte trouxe o sol forte e a movimentação das madrinhas. Helena, estranhamente, estava calma. Sua maquiadora notou o brilho incomum nos seus olhos, um brilho que ela interpretou como nervosismo nupcial. Você está linda, Lena, disse Clara, a maquiadora, ajustando a base em seu maxilar. Nunca vi uma noiva tão serena. Helena sorriu, um sorriso vazio, mas convincente. Eu sei exatamente o que estou fazendo, Clara, e estou pronta para o próximo capítulo. Seus pais chegaram logo depois. Sua mãe, Sônia, estava em prantos de felicidade, a voz embargada pela emoção enquanto ajudava a fechar os botões do vestido. Uma obra-prima de renda francesa. Minha Helena, que dia mágico! É a prova de que o amor verdadeiro sempre vence. Helena sentiu a pontada da culpa, sabendo que estava prestes a explodir a bolha de esperança e felicidade que seus pais haviam investido. Mas a justiça que ela buscava não era apenas para si. Era um ato de autopreservação. O vestido era pesado, a seda opulenta, e a cauda arrastava-se no chão de tábuas lustradas. Ela se sentiu uma atriz vestindo o figurino de um papel que havia recusado. Enquanto as horas escoavam, Helena revisava seu plano mentalmente. O palco estava montado. O público, as famílias mais importantes da cidade, os amigos que testemunhariam sua felicidade, ou sua coragem. Recebeu uma mensagem de Arthur. Mal posso esperar, minha linda. Estou no altar. O resto de nossas vidas começa em 1 hora. Ela digitou uma resposta simples. Estou chegando, Arthur. E você nunca vai esquecer este momento. Guardou o celular, ignorando o nó de conflito que apertava seu estômago. A jornada do herói não começa com a vitória, mas com a recusa do conforto. E Helena havia rejeitado o conforto de uma mentira bem contada. Seu caminho seria solo. Seu final, reescrito por ela. O som da orquestra de cordas começou a ecoar pelo vinhedo. Era a canção que haviam escolhido juntos. La Vie en Rose, ironicamente. Uma ode à vida vista em cores róseas. Helena respirou fundo, absorvendo o cheiro de orvalho misturado com a alfazema fresca. Estava na hora de enfrentar o dragão. E neste caso, o dragão vestia um elegante smoking italiano e a esperava no altar. O silêncio, em sua mente, era o mais assustador. Não havia mais dor, apenas foco. O medo havia sido metabolizado em adrenalina. Ela ajustou o véu de tule, certificando-se de que a longa cauda estivesse perfeitamente alinhada. O véu era a última peça de seu disfarce. Ele cairia em breve, revelando a mulher que renasceu na escuridão da noite. Helena acenou para seu pai, Mário, que esticou o braço, com os olhos marejados. Ele não podia imaginar o peso do braço que segurava, nem a revolução que estava prestes a iniciar. Mário sorriu, a esperança estampada em seu rosto. Você é o meu orgulho, Lena. Você merece o mundo. Eu vou pegá-lo, papai, ela murmurou, apertando o braço dele com força. Do meu jeito. A porta maciça de carvalho se abriu, e a luz do sol da tarde inundou a passagem. A música cresceu em volume, envolvendo-a. Helena deu o primeiro passo na sua nova jornada. A traição, servindo como mapa, e a coragem como bússola. Ela não era mais a noiva. Ela era a protagonista de sua própria redenção. O palco estava pronto. O ar parecia rarefeito sob o gazebo florido. Arthur a esperava, ladeado por padrinhos sorridentes e uma plateia elegante. Ele parecia a imagem da confiança e do sucesso. A visão dele, tão bonito, tão falso, acendeu uma pequena chama de fria justiça no peito de Helena. Ela caminhava, lenta, deliberadamente. Cada passo era uma contagem regressiva para a explosão. Ela observava a expressão de Arthur, o pequeno sorriso de proprietário que ele exibia. Ele pensava que havia vencido. Ele pensava que estava prestes a fechar o negócio de sua vida. Ao atingir o meio do corredor,
onde o tapete de seda vermelha encontrava a fileira central de assentos. Helena parou. Seu pai, que estava ligeiramente à frente, sentiu o braço dela se enrijecer. Ele olhou para trás, confuso. Lena, está tudo bem, filha? O som da orquestra continuou por alguns compassos, mas a anomalia do silêncio de Helena era tão forte que a música pareceu recuar. Os convidados, inicialmente sorrindo, começaram a trocar olhares confusos. Arthur, no altar, franziu a testa, seu sorriso vacilando. Helena, no meio do caminho, respirou. Este era o ponto de não retorno. Ela olhou diretamente para Arthur. Não com raiva, mas com uma determinação gélida que fez o noivo empalidecer sob a luz do sol. A redenção começava agora. O silêncio era denso e pesado, quebrado apenas pelo canto insistente de um pássaro distante e a respiração nervosa de Mário, o pai de Helena, que ainda a segurava pelo braço. O tempo, que minutos antes parecia apressado, congelou em um instante de tensão insuportável. No altar, Arthur tentava manter a compostura, mas o suor começava a brilhar em sua testa. Ele inclinou a cabeça, forçando um sorriso de encorajamento. Helena, algum problema? A voz dele era controlada, mas a nota de impaciência era perceptível apenas para ela. Ele não podia suportar a ideia de que o cronograma de sua farsa estivesse sendo comprometido. Helena soltou o braço de seu pai, um movimento suave, mas carregado de significado. Mário recuou um passo, atordoado. Ela estava ali, no centro das atenções, o epicentro de um conflito que apenas ela compreendia. O véu, delicado e etéreo, cobria seu rosto, a última barreira entre a noiva fantasma e a mulher real. Ela sentiu o peso da expectativa, a energia coletiva de centenas de olhos que esperavam a próxima cena. Eles esperavam a emoção, o choro de felicidade, o beijo. Eles não esperavam a coragem. Helena levou a mão à cabeça, não para ajustar o arranjo, mas para fixar a localização do véu. Seus dedos encontraram o tecido delicado. Ela precisava de som. Precisava de volume para que a justiça alcançasse todos os cantos do vinhedo. Seus olhos vasculharam o ambiente e encontraram a mesa de som, discretamente posicionada perto do primeiro banco. Havia um microfone sem fio, utilizado pelo celebrante para os votos. Pai. A voz dela era surpreendentemente clara, embora baixa. Vá até o celebrante. Diga que preciso do microfone. É para uma dedicatória especial a Arthur. Mário. Completamente confuso, mas acostumado à natureza controladora de sua filha, obedeceu. Uma dedicatória? Sim, uma declaração que ele jamais esquecerá. Ela respondeu com um sorriso que não alcançou seus olhos. Os murmúrios aumentaram. O celebrante, um senhor de barbas grisalhas, parecia hesitante. Arthur estava agitado, balançando a cabeça de forma quase imperceptível. Ele sabia que Helena gostava de surpresas. Mas a atmosfera era muito tensa para ser apenas uma excentricidade romântica. Mário retornou, trazendo o microfone. A orquestra, ainda tocando suavemente, parou por instinto, reconhecendo a quebra de protocolo. Helena segurou o microfone. A superfície fria e metálica era um contrapeso ao calor que irradiava de seu corpo. Ela testou a voz. Um breve sopro no aparelho. Perdão pela interrupção, ela começou, e o som, amplificado, ecoou, silenciando instantaneamente a multidão. Quero que todos testemunhem este momento. É o clímax de uma história que começou há 7 anos, mas que, ironicamente, termina hoje. Arthur começou a descer os degraus do altar, a preocupação finalmente superando a presunção. Helena, o que você está fazendo? Suba aqui, meu amor. A palavra amor, vinda dele naquele momento, soou como uma obscenidade. Helena manteve o olhar fixo no dele. Não me chame de seu amor, Arthur. Essa palavra perdeu o significado quando você a usou para negociar a minha vida em troca de um conforto financeiro. Um suspiro coletivo varreu o vinhedo. Sônia, a mãe de Helena, colocou as mãos na boca. O que diabos você está dizendo, Helena? Você está nervosa. Vamos conversar em particular. Arthur insistiu, tentando alcançá-la. Ela deu um passo para trás, protegida pelo vestido de noiva como uma armadura. Não, Arthur. Não haverá particularidades. Você escolheu a publicidade para a sua farsa. Eu escolhi a publicidade para a minha redenção. E então, o ponto de virada visual. Sem hesitação, sem arrependimento, Helena levou as 2 mãos ao véu. Com um puxão firme e rápido,
O delicado tecido se rasgou do penteado e caiu, esvoaçando no chão como uma bandeira branca de rendição que ela se recusava a hastear. O gesto foi dramático, cru e completamente libertador. A luz do sol atingiu seu rosto, revelando a frieza de sua determinação. Há exatamente 24 horas, ela continuou, a voz forte e firme. Eu descobri a traição. Não a traição de um deslize momentâneo, mas a traição planejada, articulada e registrada. Descobri que este casamento não era um símbolo de esperança e parceria, mas sim uma transação comercial para garantir seus fundos. Ela ergueu o celular na altura dos olhos, a tela brilhando. Eu tenho a prova. Gravações de áudio, mensagens de texto. O planejamento cínico de como você me dispensaria após a lua de mel na Sardenha, que você já havia planejado compartilhar com a senhorita Sofia. Helena pausou, deixando o nome de Sofia pairar no ar como veneno. O silêncio era tão completo que era doloroso. Arthur estava paralisado, seu rosto perdendo a cor rapidamente. Ele olhou freneticamente para os lados, buscando apoio, mas encontrou apenas olhares de condenação e choque. Eu sei que todos aqui esperavam que eu tivesse uma crise histérica, que eu gritasse, chorasse e jogasse o buquê. Helena disse, permitindo um breve e amargo sorriso. Mas a verdade, meus amigos, é que a minha jornada do herói não inclui a vítima. Ela inclui a superação. Ela pegou o buquê de rosas brancas, pesado e simbólico, e o jogou, não em Arthur, mas na cesta de lixo mais próxima, com um som seco. O ato simbolizava o descarte não apenas do casamento, mas da ilusão. Arthur, ela declarou, olhando para ele com uma intensidade que o fez cambalear. Você não é meu fim. Você é o obstáculo que eu supero. Eu recuso ser o seu degrau. Eu recuso ser a sua farsa. A coragem emanava dela. A noiva está cancelando a cerimônia. Mas a festa, meus amigos, a festa está mantida. A declaração foi tão inesperada, tão incongruente, que a plateia soltou um som confuso de risos nervosos e choque. O open bar, que seria para celebrar nossa união, será para celebrar a minha libertação. O buffet está pago. A orquestra, eu exijo, toque algo alegre. Não temos um casamento para comemorar. Temos um divórcio pré-nupcial para festejar. Ela gesticulou para o som, exigindo que a música recomeçasse. Arthur finalmente encontrou sua voz rouca e desesperada. Helena, por favor, minha família está aqui. O que você está fazendo? Isso é um conflito que podemos resolver. Resolver? Não se resolve a falta de caráter, Arthur. Ela respondeu com um tom de finalidade absoluta. Seus pais. Ela olhou para a senhora e o Sr. Vasconcelos, que pareciam ter virado estátuas de mármore. Eu sinto muito pela decepção, mas vocês criaram um parasita com bom terno, e eu recuso ser o hospedeiro. Ela entregou o microfone de volta ao pai, que estava pálido, mas agora exibia um olhar de admiração cautelosa. Pai, avise a todos. A festa mudou de tema. Eu vou mudar de roupa e espero todos vocês lá. O primeiro brinde será a liberdade. Helena deu as costas para o altar, para o noivo destruído e para o sonho que evaporava. A sensação não era de perda, mas de superação. Ela sentia o peso do vestido, mas cada passo a afastava da mentira. Arthur, em um último ato desesperado, gritou: E a lua de mel? Você vai jogá-la fora? A Sardenha? Helena parou, sem se virar. A Sardenha estava paga por mim. E sim, Arthur. Eu vou, sozinha, para recomeçar. Esta será minha primeira lição de amor próprio. Eu me salvo. Você, Arthur, fica com seus papéis de divórcio na mão e com a sua traição exposta. Espero que o arrependimento te encontre, mas duvido que ele chegue a tempo de te salvar. Ela continuou andando em direção à saída, a cauda do vestido arrastando-se pela grama. Um rastro de dignidade em meio ao caos. O vinhedo, que deveria ser o palco de sua felicidade, havia se tornado a arena de sua justiça, e ela havia saído vitoriosa. Os convidados ficaram em um estado de limbo, olhando para Arthur, que estava imóvel, humilhado publicamente. Sua mãe, Sônia, correu em direção a Helena, mas Mário a interceptou, um olhar de profundo entendimento em seus olhos. Deixe-a ir, Sônia. Nossa filha acabou de fazer a coisa mais corajosa que eu já vi na vida. A orquestra, confusa, começou a tocar um jazz hesitante. A festa da liberdade estava prestes a começar, e a noiva, que havia se tornado a heroína,
não olharia para trás. Helena chegou ao chalé de noiva, onde minutos antes pairava o perfume de felicidade e expectativa. Agora o ambiente estava carregado de adrenalina e o cheiro metálico de uma batalha vencida. As damas de honra, que haviam testemunhado a cena à distância, correram em sua direção. Lúcia, sua melhor amiga e madrinha, estava com os olhos marejados, mas não de tristeza. Helena, eu não acredito. Você foi épica. Lúcia segurou os ombros de Helena, analisando seu rosto em busca de colapso, mas encontrando apenas a firmeza da coragem. Não há tempo para emoções, Lu, Helena disse, já desfazendo o nó das costas do vestido. Precisamos de logística. O plano B está em vigor. Eu preciso de uma roupa confortável e o meu celular. E você vai ser minha porta-voz. O vestido, que levou meses de ajustes e horas de bordado, foi jogado sobre uma poltrona, uma massa de renda e seda abandonada. Helena vestiu um elegante macacão de linho azul marinho que havia reservado para a viagem. O peso físico daquele casamento havia sido removido, enquanto Lúcia descia para garantir que a orquestra estivesse realmente tocando jazz e que o bar estivesse operacional. Helena ligou para seu advogado, que já estava em alerta desde a noite anterior. Dr. Ivan, o evento foi concluído. A anulação e o processo de separação de bens podem ser iniciados imediatamente. Use o áudio e os prints como prova da quebra de confiança e do engodo financeiro. Helena não estava apenas cancelando um casamento. Estava garantindo que Arthur pagasse pelo seu cinismo. Ela queria a justiça completa. De volta ao vinhedo, o cenário da festa estava passando por uma transformação surreal. Os convidados, inicialmente chocados, dividiram-se em 3 grupos. Os Vasconcelos, em um canto, tentando desesperadamente entender o dano e a extensão da humilhação. A família e amigos de Helena, em um estado de choque orgulhoso. E o restante, que rapidamente abraçava a ideia do open bar inesperado e da fofoca mais quente da década. A tensão inicial estava se diluindo em uma mistura de uísque e espanto. Arthur havia desaparecido. Ele foi visto pela última vez sendo arrastado por seu pai, senhor. Vasconcelos em direção a um carro, o rosto vermelho, e a imagem de um homem completamente aniquilado. O arrependimento, se ele sentia, estava envolto em fúria pela perda de seu investimento. Helena desceu as escadas, não mais a noiva, mas a anfitriã. Seus cabelos, soltos e ondulados, balançavam com a leveza de sua alma. Ela caminhou diretamente para o centro do salão, onde Lúcia a esperava com uma taça de champanhe. Está funcionando, Lúcia sussurrou, a excitação em sua voz. As pessoas estão chocadas, mas fascinadas. Eles vieram para o drama e você entregou. Helena pegou a taça. Seu pai, Mário, aproximou-se, seus olhos brilhando. Lena, eu preciso saber, quando você decidiu isso? Por que não nos contou? Helena tomou um gole, sentindo as bolhas frias na garganta. Eu decidi na hora em que ele disse que era uma farsa. Contar a vocês teria significado o conflito antes do tempo, papai. E eu precisava de tudo montado, do público presente. Eu precisava que a humilhação dele fosse tão grande quanto a traição dele foi cínica. Mário segurou sua mão. Um aperto firme. Você não vai se arrepender disso, filha. Não, papai. Eu só me arrependeria de ter dito sim, ela respondeu. Sua superação não era um ato de vingança, mas um rito de passagem. Ela subiu em um pequeno degrau, batendo suavemente na taça. O jazz parou. Atenção, por favor. A voz de Helena, embora sem microfone, carregava a autoridade. Para aqueles que ficaram, muito obrigada por serem testemunhas de um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu sei que esperavam ver votos de amor eterno. Vocês viram algo muito mais importante. A declaração de amor próprio. Ela levantou a taça. Eu prometo que esta festa será inesquecível, não em celebração de um futuro juntos, mas em celebração da minha esperança em um futuro solo, construído sobre a verdade e a coragem. Um brinde à liberdade, à justiça e à minha jornada. Os convidados responderam com um brinde vigoroso. O ambiente mudou completamente. A solenidade desapareceu, substituída por uma energia de admiração e apoio. Helena passou a próxima hora circulando, recebendo abraços e elogios pela sua bravura. Ela ouviu sussurros de outras mulheres sobre suas próprias traições e como gostariam de ter tido a mesma coragem. Sua ação não era apenas pessoal, era um manifesto. O clímax parcial havia terminado com a saída de Arthur. Agora,
Era o momento de consolidar a vitória e mostrar que sua redenção era completa. Sua mãe, Sônia, finalmente se aproximou, o rosto manchado, mas a expressão suavizada pela admiração. Helena, eu sinto tanto. Não sinta, mãe. A única coisa que perdemos foi a ilusão, e isso não é uma perda. E a Sardenha? Eu embarco amanhã de manhã. O voo, a reserva, tudo está mantido. Eu reservei esta viagem para a noiva apaixonada, mas quem vai desfrutar é a mulher livre. É um investimento que fiz em mim. O plano de Arthur, que envolvia usá-la e depois descartá-la discretamente, estava em ruínas. A exposição pública era o pior castigo para sua vaidade. Mais tarde, enquanto a festa atingia o seu auge, Helena se afastou para um terraço silencioso, observando a lua cheia subir sobre os vinhedos. Ela pensou nos anos dedicados a Arthur, no amor que ela acreditava ter sido real. Não havia arrependimento pela forma como agiu, mas uma leve melancolia pela ingenuidade perdida. A brisa fresca do outono a atingiu, trazendo consigo o cheiro da terra úmida. Ela sentiu-se completamente leve. Um dos padrinhos, Marco, que havia sido seu amigo desde a infância, aproximou-se cautelosamente. Ele estava bêbado, mas sério. Lena, o que Arthur fez foi imperdoável, mas você o destruiu. Eu nunca vi nada assim. Ele se destruiu, Marco. Ela corrigiu gentilmente. Eu apenas o forcei a encarar a verdade na frente de todos que ele tentou enganar. Eu não queria apenas o fim, eu queria a justiça. Helena precisava ter certeza de que não havia margem para mal-entendidos ou dúvidas. Ela havia quebrado o laço de traição, de forma irrevogável. A sensação de superação era quase física, como se o ar dentro de seus pulmões fosse mais puro do que nunca. Helena havia enfrentado a escuridão do cinismo e, ao invés de se afogar, havia encontrado um farol em sua própria coragem. O som da festa, risadas e música alta, servia de trilha sonora para sua nova vida. Ela não estava fugindo. Estava avançando. O passado era uma memória dolorosa, mas essencial para a redenção do seu futuro. Ela se virou para Marco, um sorriso genuíno desta vez. Eu vou me despedir. Meu voo é em algumas horas. Diga aos meus pais que os ligo de lá. Marco assentiu, balançando a cabeça em admiração. Você é a melhor, Lena. Vá e viva o que ele tentou roubar de você. Helena caminhou de volta para dentro. Era hora de se despedir do vinhedo, do cenário que deveria ter sido sua ruína, mas que se tornou seu palco de superação. Helena encontrou Lúcia novamente, desta vez perto da mesa de champanhe. A festa ainda fervilhava, um turbilhão de emoções contrastantes. Indignação pela traição e euforia pela coragem demonstrada. O ambiente estava quente, e o cheiro de vinho tinto misturava-se ao perfume caro dos convidados. O carro está esperando, Lena, Lúcia informou, sua voz baixa e cheia de preocupação genuína. Você tem certeza de que quer ir agora? Você não dormiu nada? Eu durmo no avião. Helena respondeu, pegando sua pequena mala de mão que estava escondida sob a mesa. A mala continha apenas o essencial para a primeira noite, e os documentos de viagem. O resto de sua bagagem já estava no aeroporto. Ela fez um último contato visual com seus pais. Sônia estava conversando com Mário, e ambos a olhavam com uma mistura de tristeza e admiração profunda. Eles haviam entendido que a dor da exposição era menor do que a dor do silêncio. Helena caminhou até eles. O conflito familiar havia sido superado pela demonstração de força de sua filha. Mãe, pai, ela disse, abraçando-os com firmeza. Obrigada por confiarem em mim, mesmo sem entenderem. Mário segurou o rosto dela com as duas mãos. Nunca duvidamos da sua força, Lena. Mas hoje, você nos ensinou o que é superação de verdade. Eu preciso que vocês prometam que não tentarão proteger Arthur de forma alguma. Ele deve enfrentar as consequências do seu arrependimento sozinho. Não permitam que ele use o nome da família de vocês. Sônia assentiu, a voz embargada. O sobrenome dele não vale mais nada para nós. Ele manchou o seu amor e a nossa honra. A conversa era o último elo emocional que precisava ser cortado no vinhedo. A família estava segura. Ela estava segura. Enquanto se dirigia à saída, Helena parou ao lado do salão de banquetes, onde a comida suntuosa estava sendo servida. Ela observou a cena, absorvendo a ironia de que a comida planejada para celebrar sua união agora celebrava sua separação.
Ela sentiu uma pontada de redenção ao ver as pessoas brindando a sua saúde. A jornada de Helena não havia sido apenas a descoberta da traição, foi a redescoberta de si mesma. Ela percebeu que por anos havia investido mais na imagem do relacionamento do que na sua própria essência. Arthur era uma muleta, agora descartada. O motorista a esperava em um sedã preto. Lúcia insistiu em acompanhá-la até o carro. Você sabe que precisará enfrentar a mídia quando voltar, não sabe? Lúcia perguntou preocupada. Isso vai explodir. Não é apenas o casamento, é a história de justiça contra o traidor. Eu sei, Helena respondeu, entrando no carro. O interior do veículo era escuro e silencioso, um refúgio do barulho da festa. E estarei pronta. Eu não sou mais a noiva ingênua. Eu sou a mulher que escolheu a verdade. Eles podem escrever o que quiserem. O carro começou a se mover, deixando para trás as luzes douradas do vinhedo. Helena rolou a janela, sentindo o ar frio invadir o carro. Ela olhou para o céu noturno, vasto e indiferente ao drama humano. A resolução do conflito com Arthur foi pública e instantânea, mas a resolução interna, o fechamento emocional, estava acontecendo agora, no silêncio da estrada. Chegando ao aeroporto internacional, a movimentação era mínima devido ao horário tardio. Helena vestia um óculos escuro, mais para se proteger dos olhares curiosos do que da luz. Ela fez o check-in de forma eficiente. O destino, Olbia, Sardenha, a lua de mel. Enquanto esperava pelo embarque, ela pegou seu celular. Havia dezenas de mensagens. Ignorou a maioria, mas abriu uma de Arthur. Helena, por favor. O que você fez foi loucura. Eu sinto arrependimento por tudo, eu juro. Mas não estrague a lua de mel. Podemos nos encontrar lá, conversar. Eu te amo. Helena leu a mensagem friamente. O eu te amo não era um sentimento. Era uma ferramenta de manipulação. Ela digitou uma resposta curta e final. Não há mais nós, Arthur. E o arrependimento só é útil se levar à mudança de caráter. O seu só leva ao medo da perda. Eu me recuso a compartilhar minha esperança com a sua mentira. Ela bloqueou o número. O silêncio digital era tão satisfatório quanto o silêncio no vinhedo após sua declaração. O aviso de embarque chamou-a. Ela caminhou em direção ao portão, sentindo a leveza de sua bagagem e a imensidão de seu futuro. No avião, sentada na classe executiva que Arthur planejou para seu conforto, ela pegou um caderno. Não para planos de negócios, mas para planejar a sua vida. A Sardenha não seria um feriado, mas um retiro de autoconhecimento. Ela pensou no momento em que rasgou o véu. Foi o clímax de sua revolução, o ato de coragem que validou sua superação. O avião decolou, deixando para trás não apenas o país, mas a versão de Helena que vivia sob a sombra de um conflito não resolvido. Lá fora, acima das nuvens, o céu era claro e promissor. A história estava fechada. A traição havia sido exposta, a justiça feita, e a noiva havia se transformado na heroína. Não havia mais perguntas essenciais não respondidas. A resposta estava no ar que ela respirava, livre do peso de Arthur. Ela fechou os olhos, sentindo o zumbido suave dos motores. Pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu a verdadeira paz. Seu amor próprio era o único guia necessário para a próxima etapa da jornada. O fim do casamento foi o começo de tudo. 7 dias depois, o sol da Sardenha banhava a varanda de uma vila de frente para o mar. O cheiro de sal e murta preenchia o ar, e o som das ondas era um murmúrio constante, um som de paz que havia substituído o ruído do conflito. Helena estava sentada, não mais no vestido de noiva, mas em um vestido de linho leve, tomando um café expresso, enquanto lia as notícias. Como Lúcia havia previsto, a história havia viralizado. A noiva que cancelou a farsa era o título de uma grande coluna em Milão. Em São Paulo, o Jornal de Economia falava sobre o prejuízo imensurável de Arthur Vasconcelos, reputação e finanças em ruínas. A justiça pública havia sido rápida e implacável. Helena não sentia satisfação mórbida. Sentia a confirmação de que sua decisão tinha sido a única possível. Naquela manhã, o Dr. Ivan ligou, seu tom profissional misturado com uma ponta de admiração. Helena, a petição de anulação está avançando. As provas de coação e fraude pré-nupcial são irrefutáveis. Arthur está tentando contestar, alegando instabilidade emocional de sua parte no dia, mas o áudio é muito incriminador.
Ele perdeu o apoio do próprio conselho. Ele está tentando evitar o arrependimento financeiro. Continue, doutor. Quero que ele sinta o peso total da lei. O sistema legal será minha ferramenta de superação. Ela desligou o telefone e voltou a saborear o café. A Sardenha, o cenário que deveria ter sido o palco da mentira contínua, havia se tornado seu refúgio de cura e esperança. Naquela tarde, ela fez uma longa caminhada pela praia deserta, refletindo sobre os últimos anos. Ela havia investido tanto em Arthur, que havia esquecido a essência de sua própria coragem. A traição foi o catalisador. Ela se recusou a ser definida pela dor. Escolheu ser definida pela sua reação a ela. Em um momento de profunda reflexão, sentada nas rochas aquecidas pelo sol, Helena tirou o anel de noivado de diamante de sua caixa. A joia, que um dia representou uma promessa de amor, agora era um símbolo do engano. Ela não queria jogá-lo no mar. Ele era valioso. E mais importante, era uma prova tangível da farsa. Ela decidiu que o usaria para um novo propósito. Mais tarde, ela enviaria o anel a um leiloeiro de confiança, com instruções claras para que o valor arrecadado fosse doado a um abrigo para mulheres vítimas de abuso financeiro e emocional. À noite, ela jantou sozinha, em um pequeno restaurante à beira-mar, desfrutando da companhia de seu próprio silêncio e da culinária local. Não havia tristeza, apenas um contentamento sereno. Durante o jantar, ela pensou na fala que havia feito no altar. O melhor final feliz é aquele onde você se salva. Essa frase se tornou seu novo mantra. Ela havia se libertado da necessidade de um herói externo. A heroína era ela. No 10º dia de sua lua de mel solo, Helena se sentiu completamente transformada. O cansaço físico da preparação do casamento havia desaparecido, substituído pela clareza mental e pela certeza de um futuro promissor. Ela não estava mais planejando a vida para dois, mas traçando o mapa de sua própria ambição. Ela enviou uma mensagem a Lúcia, com a foto de um horizonte azul infinito. O sol aqui é lindo, o futuro também. Estou voltando com a cabeça erguida e um novo plano de vida. O retorno a São Paulo foi tão discreto quanto o embarque. Seus pais a esperavam no aeroporto, não com lamentações, mas com um buquê de girassóis, símbolo de alegria e esperança. Bem-vinda de volta, Lena, Mário disse, abraçando-a com força. Nossa heroína. Helena sorriu, sentindo a solidez do apoio familiar. A transformação era evidente não apenas em sua postura, mas em suas ações. Em menos de um mês, ela havia finalizado o divórcio, garantindo a justiça e a anulação. Ela havia vendido o apartamento que dividiria com Arthur e comprado um novo imóvel, menor e mais moderno, inteiramente para si. O conflito com Arthur estava encerrado. Ele perdeu prestígio, clientes, e teve que enfrentar o arrependimento público de sua própria vaidade. Seu mundo, construído sobre mentiras, havia desmoronado. Helena, por outro lado, havia emergido mais forte, mais corajosa, e com um entendimento renovado do que significava o verdadeiro amor. Em seu novo apartamento, enquanto desempacotava as poucas lembranças que havia trazido da Sardenha, ela parou em frente à janela, observando a cidade. O final não foi o casamento dos sonhos, mas foi o final real e merecido. A história de Helena não era sobre a traição, que sofreu, mas sobre a superação, que conquistou. Ela não precisava de um príncipe. Ela precisava da sua própria voz amplificada. O futuro estava aberto, e o caminho, embora solo, era marcante. Helena sabia que, a partir daquele dia, sua jornada seria escrita com esperança e com a tinta indelével de sua própria coragem. Não havia mais silêncio em sua vida, apenas a vibração de um novo começo. O capítulo do conflito havia terminado. O capítulo do amor próprio estava apenas começando.